Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos para mais uma live. Glória a Deus, que bênção. Tu és meu único motivo que me fez chegar. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te amar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vamos orar, queridos, vamos agradecer ao Senhor por essa live, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque mais um dia, mais um momento, mais, Senhor, um período o Senhor vai nos permitir estar juntos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por uma sexta-feira à noite, da qual nós poderíamos, Pai, estar fazendo tantas outras coisas. Mas estamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra, aprendendo daquilo que o Senhor tem específico para nós. A Tua palavra, as revelações por trás da Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos aprimorado e nos edificado no poder e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos e te louvamos. Cada vida que entrar nessa live seja tocada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção. Tem uma irmã que perguntou, Pereira Jefferson, profeta, tu falas de onde? Eu sou aqui de São Paulo, meu irmão, tá bom? Para quem é novo aqui na live e não me conhece, profeta Lucas Jerônimo, eu pastorei uma igreja também aqui em São Paulo, sou pastor também, presidente e fundador da Êxodo Church, uma igreja aqui localizada na zona sul de São Paulo. Tudo bem? Então, todos os dias eu estou com vocês aqui na internet, ensinando sobre a palavra de Deus, sobre o reino espiritual, sobre as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, que não são físicas, mas espirituais para destruir fortalezas. Amém, queridos? Deixa eu bloquear a Cláudia aqui, que ela falou que eu não sou profeta, então não tem porque ela está na live, correto? Está caçoando? Perdeu a oportunidade de aprender a palavra. Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Geralmente esse comportamento vem de homens, né? Geralmente as mulheres são muito mais sábias, elas escutam para depois julgar. Não foi o caso da Cláudia Patrícia. Eu já bloqueei aqui na internet, tá? Vamos lá? Glória a Deus, queridos. Show de bola. Tá preparado aí? Aperta o cinto e vamos ouvir mais um pouco da palavra de Deus em nome de Jesus. Tudo bem? Você que está com a sua família aí, com seu marido, com seu filho, ouvindo essa live, preste atenção. O que você vai aprender aqui vai destravar o seu relacionamento com Deus. Amém? Vai destravar o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu espero que todos aqui querem ir num nível mais profundo com Deus, né?
Aleluia. Eu falo isso, querido, porque todos os dias eu também não me limito àquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Eu não me limito sobre o poder e a unção que já está na minha vida. Eu sempre quero mais. Eu não me sacio somente com o que Deus me entregou, eu quero mais. Amém? Nós temos que ter sede e fome de mais do nosso Deus. Ele tem tanto para nos oferecer, querido, que você não tem noção. Amém? O seu poder é ilimitado. A sua sabedoria é ilimitada. Ele foi o próprio Deus que criou a sabedoria, né? A sabedoria foi criada por ele. Isso está escrito lá em Provérbios. Inclusive, a sabedoria é a personificação de uma mulher. Engraçado, né? Mas deixa esse papo para outra live. Você que está entendendo aqui, entendeu a indireta de que Deus poderia ter usado somente imagens masculinas, mas sempre a mulher esteve presente no coração do Senhor, no quesito de ministério, chamado, exemplos, até porque Deus não teria usado um exemplo de uma mulher para falar sobre sabedoria. Teria usado o conhecimento e uma imagem masculina, não é isso que os pastores falam? Mas não, Deus usa uma imagem feminina, mostrando que a sabedoria também parte das mulheres, assim como também o Senhor derrama sobre os homens. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tudo bem? Mais detalhes sobre isso no futuro, assim que o livro sair, eu vou liberar para vocês e vocês vão poder ler esse livro sobre o chamado da mulher e como que Deus valoriza tanto a mulher quanto o homem. Não há diferença diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tudo bem? Glória a Deus. Rapidinho, queridos, tem alguém aqui que é novo na live? Tem alguém que é a primeira vez aqui na live? Estamos agora com 200 pessoas online. Tem alguém que é novinho aqui na live, nunca participou de nenhuma live que eu estou fazendo aqui? Se você puder escrever aí Neia, seja muito bem-vinda. A Grace, seja muito bem-vinda. A Esther Eggs, a segunda vez, que benção, minha irmã. Seja muito bem-vinda aqui. Cleides Alves Barbosa. Você percebe, querido? Eu não sei se você percebeu aqui, vocês homens aqui da live. Vocês percebem que o público que me segue, a maioria, 80, 90% do público que me segue são mulheres. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque as mulheres hoje, e sempre foi, as mulheres sempre foram mais sensíveis espiritualmente. Mais tementes, mais sensíveis, mais voltadas a Deus. Tudo bem? É por isso que Jesus, após a ressuscitação dele, ele aparece para Maria Madalena. Ele já sabia que os seus discípulos céticos, homens, né? Homens é assim mesmo. Céticos e imaturos não iriam dar valor à sua ressurreição. E Maria Madalena, a primeira mulher que viu Jesus, né? Ali depois de ressuscitado, depois que ressuscitou dentre os mortos, foi mulheres. Então, queridas irmãs que estão aqui na live, a grande maioria do meu público é mulher, porque infelizmente, as mulheres estão buscando mais a Deus do que os homens. Eu sempre vou orar no monte, querido. Eu oro muito no monte, tá? Para quem não me conhece, eu gosto muito de orar nos montes. Eu vou direto mesmo, principalmente às manhãs. E quando eu passo e quando eu estou entrando aquele monte para orar, grande parte do público que está ali buscando a Deus, adivinha? Mulheres. Cadê os homens? Cadê os homens nas madrugadas? É raro ver homens buscando a Deus. O diabo tem destruído a imagem masculina e feminilizando a imagem masculina. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, tudo bem? Hoje é muito difícil você achar um homem hétero. Um homem, de fato, temente a Deus, hétero e que busca o Senhor. Sabe por quê? O diabo tem destruído os sacerdotes, os cabeças. Esse é o propósito de Satanás. E já estou falando sobre batalha espiritual aqui, tá? O propósito do diabo é destruir os homens. Por quê? As mulheres também, claro, sim, com certeza. Mas por que os homens? Porque o homem ele é a cabeça do lar. Lembre-se, o homem não é cabeça da igreja. O homem é cabeça do lar, de casa. A mulher está submissa a ele dentro do lar. Tudo bem? Igreja é outra história. Dentro do lar, o homem é o cabeça. E é por isso que o diabo tem destruído os homens. Tem colocado vícios, tem colocado escravidões espirituais. E os homens, infelizmente, estão indo como um passarinho para uma gaiola. O diabo tem tentado destruir a imagem masculina, porque sabe que os homens são sacerdotes, cabeças, e estão à frente tanto das suas famílias, quanto da sua casa, batalhando espiritualmente. Repara, quando você pega desenhos, mídia, o homem está perdendo a imagem de homem. E não somente isso, mas a mulher está também perdendo a imagem de mulher. Por quê? Mídia, influência maligna, demônios manipulando toda a cultura
que Deus instituiu pela sua palavra. Amém? Eu não quero falar muito sobre isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre casais, tudo bem, gente? A postura do homem, qual que é o papel do homem dentro do lar, o que a mulher tem que esperar do homem, o que o homem tem que esperar da mulher. Isso nós vamos falar para vocês nos cursos que nós vamos lançar, eu e minha esposa aqui no YouTube para vocês de maneira gratuita. É só assistir. Tudo bem? Tem alguns irmãos aqui que estão falando, profeta, eu não consegui achar sua live no YouTube. Minha irmã, se você colocar o meu nome, Profeta Lucas Jerônimo, você vai encontrar a minha fotinha lá no YouTube. Tudo bem? E você pode assistir os vídeos que estão lá. Tem mais de 50 lives lá, gente, para vocês assistirem, para vocês aprenderem, para vocês se aperfeiçoarem, amém? Então quem não encontrou é o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo no YouTube. Tudo bem, querido? Ah, né, entendi. A live de hoje eu ainda não subi, eu não consegui parar hoje direito para fazer essas coisas. Mas eu vou subir sim, tudo bem? Fiquem tranquilos, as lives vão estar todas lá no YouTube. Vai estar com a nomenclatura de Batalhas Espirituais, playlist de lives, Batalhas Espirituais. Tudo bem? Tem outras lives lá que é sobre jejum, tem outras lives que é sobre o Espírito Santo, que eu falei da pessoa do Espírito Santo, como que nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao ponto. Estamos falando de batalha espiritual, correto? Quando nós falamos de batalha espiritual, precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, tudo bem? Eita, começou, hein? Vocês começaram a mandar esses bonezinhos aí. Começou. Mas vamos lá. A nossa luta, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Se eu sou mentiroso, Lorival, saia da live. Eu vou te dar mais uma oportunidade de você ficar na live, tá? O próximo comentário negativo, eu vou expulsar você da live. Eu vou te dar o privilégio de aprender comigo. Não quer? Vai procurar o que fazer sexta-feira à noite. Tudo bem? Estamos aqui para falar da palavra de Deus. Se você não quer aprender, vaza da live. E se você começar com comentários negativos, eu vou bloquear você. Estou te dando uma oportunidade, uma única oportunidade de ouvir a verdade. Tudo bem? Vamos seguir. A Bíblia diz, querido, Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, deixa eu ler para você, pega sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, pegue sua espada. Eu espero que você já tenha entendido a dinâmica da live, né? Caderninho e caneta na mão para aprender a palavra de Deus. Tudo bem? Não é diferente, querido, de uma faculdade, de uma escola, de um curso. Isso aqui é mais que um curso que você está aprendendo. Amém? Isso aqui é muito conhecimento que você não pode perder. Então anote, guarde, escreva, anote, para que isso fique gravado dentro de você e você possa ler depois e consultar no dia tal. O profeta ensinou sobre isso, eu tenho que praticar isso. Quanto mais você se dedica a aprender a palavra, mais rápido você cresce com Deus no mundo espiritual. É uma dica que eu te dou aqui de ouro. Tudo bem? Vamos lá então, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Como assim, profeta? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A Bíblia está falando, querido, que a nossa luta diária não é física. Não é física, é espiritual. Você não pode, querido, olhar para as circunstâncias a partir de hoje dessa live. Olhar achando que tudo é coisa do acaso. Você não pode olhar para as suas circunstâncias da sua vida, o que está acontecendo, os problemas, e achar que tudo isso é obra do acaso. Você não pode ouvir as coisas deste mundo e achar que tudo é do acaso. Não. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois elas se materializam no mundo físico. Anote o que eu estou te ensinando aqui. Pessoas estão aprisionadas porque, infelizmente, não compreendem o mundo do espírito. Pessoas não entendem, querido. Escute o que você está aprendendo aqui. Quanto mais espiritual você se torna, eu vou repetir isso aqui. Quanto mais espiritual você se torna, e quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de misticismo. Eu estou falando de reino de Deus. O reino de Deus é espírito. A Bíblia diz que ninguém pode adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. Ninguém se move nessa terra, escute o que eu estou falando, no mundo espiritual. Ninguém se move no mundo espiritual se não aprender sobre a base da palavra que é espírito. Você está entendendo? Sabe esse livro que está na minha mão agora, a palavra de Deus, a Bíblia? Única. Não precisamos de outros livros.
a única verdade absoluta dessa terra. A palavra de Deus. Preste atenção. Esse livro, embora ele tenha matéria e conteúdo, ele não é físico, ele é espiritual. Jesus ele falava constantemente: as palavras do meu Pai é a minha comida e a minha bebida. Quando você se alimenta da palavra de Deus, como você está aqui nessa noite, investindo um tempo, essa 1 hora que a gente passa junto aqui, você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você sabe, no íntimo do seu espírito, o quanto o Senhor tem destravado você com o conhecimento da palavra. Amém? Nós precisamos entender que a luta espiritual, a batalha espiritual, ela é invisível, mas mais real que a batalha física. Porque embora você não veja ela tem um poder de te travar no mundo espiritual e você não estar ciente que é espírito. Profeta, por que eu posso não estar ciente? Porque você não é espiritual. Você não é espiritual. Você ainda está muito carnal. Tem que ser muito amolado. Tem que ser muito lapidado pelo Espírito de Deus para começar a andar de maneira espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já vou continuar aqui com o ensino. Escute. Toda vez que eu faço uma pausa, um parêntese, sempre o Espírito Santo vai nos ensinar algo profundo. Já começa a perceber isso. Como que o Espírito Santo se move através da minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa. A maior mentira do diabo, a maior mentira de Satanás, primeira maior mentira, foi que ele não existe. A primeira maior mentira que o diabo lançou na humanidade é simplesmente dizer que ele não existe. E tem muito insensato e tolinho que está crendo nessas mentiras como eu no passado. Eu no passado, vocês conhecem minha história, eu fui ateu durante 2 anos da minha vida mais ou menos, aonde eu não cria em Deus absolutamente nada. Na verdade, eu estudava a Bíblia para mostrar que a Bíblia era uma mentira. Eu estudava a Bíblia para mostrar que a Bíblia era falsa. Eu estudava a Bíblia para mostrar que a Bíblia era uma falácia. Era uma mentira, era só literatura, só uma historinha da carochinha. Mas mal eu sabia que quanto mais eu crescia na presença de Deus, quanto mais eu crescia lendo a Bíblia, o meu espírito se fortalecia. Eu achava que era só um livro, mas o próprio Deus estava alimentando o meu espírito e eu comecei a ser avivado no espírito. Eu comecei a ser edificado no espírito, porque Deus ele te levanta no espírito. Deus ele não levanta a tua carne e nem a tua alma. Ele levanta o teu espírito. Ele se conecta com o nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo governando o nosso espírito, nós temos domínio. Só que tem pessoas que não entendem isso. O Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito e faz uma aliança e mora em nós. Ele mora nessa casca, nesse templo. Mas tudo que a Bíblia nos ensina é totalmente, querido, espiritual. Se você entender o que eu estou te ensinando nessa live, nunca mais você vai olhar as circunstâncias da sua vida de maneira normal, biológica e física. Você vai começar a olhar com verdadeiros olhos espirituais. Deixa eu ler um versículo para você da Bíblia. Só para complementar isso, caso tenha alguém aqui da live que é cético e temos alguns tomés aqui na live, né? Estamos agora com 330 pessoas online, mais ou menos, nas 2 plataformas. Talvez tenha alguém aqui que está falando assim, nossa, o profeta está falando uma coisa, eu acho que ele está falando isso daí porque ele se diz profeta, ou porque ele... Deixa eu ler para você o que a Bíblia diz. Pegue sua Bíblia. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu tirar esse Lorival aqui, que ele teve a chance dele. Já bloqueei, tá? Pode ficar tranquilo aí. Foque na mensagem. Não permita que essas pessoas distraiam vocês. No meio do caminho nós vamos ter pedras. Faz parte. Tudo bem? Não dê ouvido a essas pessoas.
Escute a voz de Deus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Fique com a palavra. Amém, queridos? Não se distraia da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 1. Anota aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Preste atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Olha o que ele está dizendo. Eu, porém, Paulo, né? Irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Como que ele está falando aí? Peraí, eu não ouvi direito. Eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Nossa, o apóstolo Paulo está fazendo uma diferença entre pessoas espirituais e pessoas carnais. É exatamente isso que você está lendo, não é? Como há crianças em Cristo. Pessoas carnais pela Bíblia são crianças, são imaturas, não são espirituais, não discernem as coisas espirituais porque são carnais. Versículo 2: eu lhes dei leite para beber. Eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Deixa eu te explicar o que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui. O apóstolo Paulo está fazendo uma distinção entre pessoas espirituais e pessoas carnais. Preste atenção. E ele não está dizendo só isso. Ele está falando que tudo que ele tinha ensinado para a igreja de Coríntios até agora eram coisas básicas, coisas simples. Por quê? Porque se ele fosse falar coisas espirituais com pessoas carnais, ia acontecer isso que você ouviu aqui agora, desse rapaz que eu tive que bloquear. É isso que acontece. Pessoas carnais não compreendem coisas espirituais. Pessoas espirituais não suportam coisas carnais. Pessoas espirituais andam segundo o Espírito. Pessoas carnais andam segundo a carne. Pessoas espirituais são santas, buscam a santidade. Pessoas carnais buscam prazeres da carne. Pessoas espirituais buscam mais da presença de Deus e elas não trocam nada pela presença. Pessoas carnais dão desculpas para não buscar a Deus, para satisfazer as suas vontades carnais e as concupiscências da sua carne. Quando você se torna uma pessoa espiritual, amado, entenda o que eu estou te ensinando aqui nessa live. Quando você se torna pessoas espirituais, andam debaixo de oração, de jejum, uma pessoa que busca a presença de Deus, você nunca mais é o mesmo. Eu vou ter que falar isso porque o Espírito Santo está mandando eu falar. O meu irmão Mateus Siqueira disse: como deixar de ser uma pessoa carnal? Mateus, eu vou te dar uma chave aqui espiritual muito forte. A partir de hoje, ore como você nunca orou. Coloque o seu celular para despertar, tenha um horário. Eu chamo isso aqui na igreja de TSD. TSD. Tempo a sós com Deus. Tenha um momento com Deus, você e Ele, só vocês dois. Não olhe para o seu celular, não olhe para nada. Pega você sozinho, com Deus e a sua Bíblia. Quando você faz isso, Mateus Siqueira, eu estou respondendo a você, mas também estou respondendo várias pessoas aqui da internet que estão com a mesma dúvida. Quando você faz isso, você está marcando uma audiência com Deus. Toda vez que você dobra o seu joelho para orar, você está marcando uma audiência restrita entre você, Cristo e o Espírito Santo de Deus. Quando você dobra o seu joelho para orar, querido, você marca uma audiência com Deus. Você está ali com o Pai, o Filho e o Espírito, e eles estão te edificando e te fortalecendo na fé. Mateus Siqueira, possivelmente, eu não estou falando de você, tá bom? Pode ser que a sua pergunta não é falando de você, é uma pergunta que você quer entender cada vez mais. Preste atenção. Eu quero que você entenda algo.
As pessoas não se tornam espirituais porque elas se dedicam mais tempo para coisas carnais do que para as coisas espirituais. Deixa eu te dar um exemplo. Por que uma pessoa se torna tão carnal? Ela não tem tempo de oração, ela assiste filmes e séries e besteira na internet o tempo inteiro, sujando e contaminando a sua mentalidade. Essas pessoas dedicam tempo com tantas coisas. Elas vão a festas, shoppings, churrascos, mas não tiram tempo do seu dia para falar com Deus. É óbvio que uma pessoa desse jeito nunca vai ser espiritual, porque ela não dedica tempo com Deus de maneira espiritual. Quando você e eu não dedicamos tempo de maneira espiritual, é óbvio que eu e você vamos nos tornar uma pessoa cada vez mais carnais. E não adianta nós reclamarmos com Deus depois, Deus, é só comigo que é assim. Não, Deus olha do céu e fala, filho, você não me busca, é óbvio que você vai ser carnal. Aquele que é espiritual busca as coisas do espírito, e quem é carnal busca as coisas da carne. Eu falei aqui para vocês, eu quero que vocês decorem essa frase. Decorem essa frase. O pecado não é vitamina para te fortalecer em Deus. Eu vou repetir isso. O pecado não é vitamina para te fortalecer em Deus. Se você quer se tornar uma pessoa espiritual, abra mão de tudo aquilo que te corrompe. Se é o teu celular, abra mão, desinstale os aplicativos. Profeta, mas como é que eu vou entrar na tua live? Entre no aplicativo somente no horário da live. Não fica olhando o feed mais. Todas essas 2 horinhas que você perde nas redes sociais todos os dias, se você pegasse essas 2 horinhas e dedicasse na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus e na oração, você não estaria do jeito que você está. Faça o teste. Se eu estiver mentindo aqui, você volta para mim aqui daqui uma semana e fala, profeta, você é mentiroso. Não mudou nada na minha vida. Tire tempo com Deus. E você vai ver que você vai crescer em um nível muito profundo com Deus. Marque audiências com Deus. Marque momentos com Deus, o TSD. Tempo a sós com Deus. Tenha isso, você e ele. E você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito mais espiritual. Simplesmente tendo tempo de oração. Se você puder colocar um jejum também, eu aconselho que você jejue pelo menos uma vez na semana. Eu já falei isso aqui, eu estou repetindo para que tem pessoas aqui que não conhecem o que eu ensinei. Coloque o jejum pelo menos uma vez na semana. Jejue ao Senhor. Dedique tempo com Deus e você vai ver. Aos poucos você vai começar a se tornar uma pessoa espiritualmente. E você não vai conseguir mais voltar quem você era. E eu recomendo aqui para todo mundo aqui da live que nunca ouviu sobre isso. A Bíblia diz lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 3, João Batista ele disse, eu batizo vocês com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele estava falando sobre Jesus. E ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. 2 tipos de batismos diferentes. Muitas pessoas entendem o batismo com fogo de maneira errada. Entendem o batismo com fogo de maneira totalmente errada. Eles acham que o fogo é juízo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O fogo na Bíblia não é só juízo. Também é purificação e santificação. Eu quero falar aqui um minutinho. Eu não sei se tem uma filha na fé aqui, a Sandra, da igreja. Ela me perguntou sobre isso, eu lembrei agora. Se ela estiver aqui na live, espero que ela aprenda isso aqui, porque eu falei que eu ia mandar um áudio para ela e acabei esquecendo de mandar um áudio na correria. Mas se ela estiver aqui, já vou responder aqui a sua pergunta, Sandrinha, em nome de Jesus. Tudo bem? Eu não sei se ela está aqui. Deixa eu ver, acho que não. Não tem problema. Vamos lá. Profeta, o que é... Ah, a Sandra está aqui, que bênção. Bênção, Sandrinha. Então já vou aproveitar aqui para responder a sua pergunta em nome de Jesus, tá bom? O que é o batismo com fogo? Vamos lá. Eu estou respondendo essa pergunta por conta do meu irmão que perguntou como se tornar uma pessoa menos carnal e mais espiritual. Querido, quando a Bíblia fala de batismo com fogo, ela está falando literalmente de você ser imergido no fogo da purificação do trono de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando desceu em Atos capítulo 2, nós que estudamos a palavra, teólogos, nós entendemos à luz da Bíblia, muitos teólogos, né, não todos entendem dessa maneira como eu estou falando para vocês, mas eu vou te falar qual que é o entendimento na minha versão correta da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos 2 linhas. Uns acham que esse fogo, esse batismo com fogo, é juízo. Ou seja, Deus vai vir com o juízo. Mas não tem como nós jogarmos o fogo numa classe de juízo, porque o batismo nas águas é algo bom.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sempre batismo na Bíblia vai ser para te levar a um nível muito mais profundo com Deus. O batismo nas águas te levam a morrer para a sua carne e viver para Deus. A morte e a ressurreição de Cristo dentro do batismo. Talvez você nunca aprendeu sobre isso. Isso é batismo, tá? É você morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Viver para Ele. O batismo nas águas significa isso. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Dunamis, do grego. Revestimento de poder. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e ela começa a falar em línguas, o que nós damos o nome de línguas estranhas. O nome não é esse na Bíblia, tá? É dons de línguas, tudo bem? Mas, quando nós falamos em línguas estranhas, esse dom nos edifica, nos fortalece, nos enche do Espírito e do poder de Deus. Só que nós não podemos desmerecer o batismo com fogo. Porque o batismo com fogo, querido, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vai entender uma coisa muito importante. Literalmente, o batismo com fogo é uma chama que desce sobre você e você sente o seu corpo pegando fogo espiritualmente. Você esquenta, você pega fogo e você é batizada e batizado no fogo do Espírito de Deus. Profeta, mas qual é a finalidade desse batismo? Santidade. Transformar você numa pessoa espiritual. Você já percebeu? Escute aqui, eu vou te dar um exemplo. Você já percebeu como você, às vezes, tem tanto temor de Deus, medo de pecar, e tem pessoas que pecam deliberadamente, parece que nada vai acontecer? Quem aqui já se perguntou sobre isso? Você que aqui está caminhando de maneira espiritual, e você já se perguntou, nossa, isso para mim é tão sério, por que para essa pessoa não tem nada? Não significa nada para ela? Ela faz sexo qualquer um e parece que as coisas são tudo naturais para ela? Sabe por quê? Porque você está a um nível de santidade. Você está num nível de santidade que os outros não estão. Num nível espiritual que os outros não estão. Eu ouso em falar que quem já está nesse nível, já foi batizado com fogo. Porque você não teria como chegar nesse nível de espiritualidade, esse nível de santidade e purificação, sem que você tivesse sido batizado com fogo. Aleluia! Aleluia! O batismo com fogo é um batismo aonde você é tomado pelo fogo do Espírito de Deus. Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que eles viram como línguas como de fogo, ali são dois batismos ao mesmo tempo. O batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Profeta, por que você sabe que é batismo com fogo? Porque Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca mais foi o mesmo depois do batismo. Pedro era um homem agressivo e medroso. Abandonou Jesus. Depois do batismo ele falava assim, me crucifique de cabeça para baixo. Quem está entendendo aqui a revelação? Amém? Tá dando para entender, queridos? Tá claro para vocês isso aqui? O batismo com fogo, escute, é algo que você precisa buscar. É direito seu. A Bíblia diz que ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo te leva a um nível de santidade. Eu vou concluir aqui, senão, gente, a gente vai até amanhã falando sobre esse ponto, tá? Mas, lembra que eu falei pra vocês, não tem como falar sobre tudo numa live, não tem como, é muito conteúdo, tudo bem? Mas eu tô resumindo aqui pra vocês, eu quero que você entenda uma coisa. Todo mundo conheceu o profeta Isaías aqui, não pessoalmente, é claro, né? Ele já morreu há muitos e muitos anos, mas Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Escute, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem poderoso, profetizava e acontecia, um grande profeta das nações. Só que tem um detalhe. Talvez você nunca olhou por esse lado, eu vou te mostrar o que é um batismo com fogo, a purificação do altar. Lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz, no reinado do rei Urias, né? A Bíblia diz que Isaías teve uma visão. E na visão o Senhor enchia o templo. E Isaías reconheceu que ele era impuro pelo que ele falava. Isaías tinha um problema de impureza na sua fala. A Bíblia não descreve o que era, tá? Não descreve se ele era muito duro, muito agressivo com as palavras. A Bíblia não descreve. Mas ele disse, eu sou homem de lábios impuros. Algo que ele fazia, possivelmente era algo que ele lutava contra, era algo com a sua boca. Eu falei sobre a boca aqui também para vocês no passado, né?
Creio que vocês já estão ligando as coisas. A Bíblia diz que o anjo veio e pegou o fogo do altar, a brasa do altar, e tocou na boca de Isaías. Purificou Isaías. Profeta, mas Isaías já não era um homem tão íntimo de Deus, profetizava, atuava nos dons, era um grande profeta do Senhor, sim. Isaías era. Mas não significa que ele teria sido batizado com fogo. Isso não significa que ele não precisaria de um nível de capacitação a mais com fogo. Aleluia. Amém? Profeta, defina para mim em poucas palavras o que é o batismo com fogo. Um nível de imersão no fogo do Espírito de Deus e na santidade de Deus. Você nunca mais é o mesmo. Deus te leva e te eleva a um nível de santidade tão profunda que você se sente um peixinho fora d'água nesse mundo. Você olha para o lado e fala, cara, eu não sou daqui mais. Meu, eu não sou daqui, olha isso, olha esse mundo. Você se sente fora, sabe por quê? Você foi batizado com fogo. O fogo te purifica. O fogo do Eurives. O fogo de Deus. Aleluia. Isso, querido, é batismo com fogo. E aqui eu quero responder a pergunta do meu irmão, só concluindo aqui. Você vê, né? Ó, uma pergunta ao tanto de conteúdo que vocês estão aprendendo por conta de uma pergunta. O que eu quero motivar vocês é, busquem o batismo com fogo. Isso é uma promessa que o próprio João Batista disse para a nossa vida. Jesus vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E não misture as bolas. Batismo com o Espírito Santo é poder para fazer sinais e prodígios em nome de Deus. O batismo com fogo é para purificação. Pegar essa pessoa que está promíscua, pecadora, e levar ela a um nível muito mais profundo em Deus, que ela nunca pensou em estar. Amém? Glória a Deus. O meu batismo, querido, com fogo, eu me recordo isso muito forte, foi no mesmo dia do meu batismo com o Espírito Santo. O Senhor, Ele me deu os dois batismos de uma vez só. Eu fui batizado no Espírito Santo, e eu comecei a falar em outras línguas, e eu fui batizado com fogo. Daquele dia que eu me batizei, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus me purificou e me santificou e levou o meu espírito a um nível muito mais íntimo com Deus que eu nunca pensei em viver. Deu para entender isso aqui? Então agora está claro para você o que é o batismo com fogo. Não tem só isso que a gente poderia usar. Gente, tem muitos versículos da Bíblia falando sobre o fogo como purificação do nosso espírito, o fogo como purificação do nosso espírito com Deus e nos levando a um nível muito mais profundo de intimidade. Então, meu irmão que fez a pergunta aqui, busque o batismo com fogo. Peça para Deus, Senhor, me revista com o teu fogo, o fogo do teu altar, o fogo do teu trono, porque para quem não sabe, a Bíblia diz que do trono de Deus sai fogos. Fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, aleluia. E Ele consome toda palha, todo pecado, e Ele limpa o nosso espírito de maneira profunda. O batismo com fogo vai te levar a um nível que você nunca pensou em ir, e vai te capacitar a viver o que você nunca pensou em viver. É pouco falado, né, sobre isso, eu sei disso. Os pastores não ensinam mais essas coisas, queridos, infelizmente. Infelizmente, não estamos aprendendo a essência da palavra. Estamos aprendendo um monte de história da carochinha. Homens não pregam mais a Bíblia, não ensinam mais sobre o mundo espiritual, não ensinam mais sobre o reino espiritual, não ensinam mais as pessoas a serem avivadas pelo fogo de Deus. Louve a Deus e agradeça, querido, porque você está aqui hoje, tá? Louve a Deus e agradeça pelo que você está aprendendo aqui nessas lives. Levante sua mão e agradeça. Eu agradeço a Deus todos os dias o conhecimento e a sabedoria que Ele me deu. Eu agradeço todos os dias e sempre eu estou pedindo mais sabedoria para Deus. Porque eu dependo dEle. A sabedoria que está sobre a minha vida, sobre a minha mente, tanto mente carnal quanto espiritual, a sabedoria vem de Deus. Busque, querido, esse batismo com fogo. Busque, isso é teu direito. É um direito que Jesus te deu. Ele quer te batizar com fogo, você não tem noção. Só que você precisa buscar. Assim como o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos buscar o batismo. O batismo com fogo não é diferente. Precisamos buscar o batismo com fogo. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção.
Eu vou continuar o que eu estava falando aqui sobre pessoas espirituais e pessoas carnais, só para a gente não perder o conteúdo que eu quero ensinar vocês aqui, tudo bem? Mas o Espírito Santo está nos ensinando. Eu quero que você compreenda uma coisa, preste atenção. Existem pessoas que são espirituais e existem pessoas que são carnais. Existem pessoas que andam pelo Espírito e essas são cheias do Espírito Santo. É essas que expulsam demônios, é essa que curam enfermos, é essa que prega com autoridade, é essa que prega de uma maneira profunda. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade? As pessoas falavam assim, nossa, como ele prega com autoridade, nós nunca ouvimos essa doutrina, nunca ouvimos esse discurso. Talvez você está aqui na internet também falando a mesma coisa da minha vida. Eu nunca ouvi um ensino desse, eu nunca ouvi um conhecimento desse, sabe por quê? Porque isso não vem de homens, isso vem de Deus. Isso vem do Espírito de Deus. Pessoas espirituais andam com sabedoria espiritual. Pessoas espirituais andam com a glória que é espiritual. Pessoas que amam a Deus com todo o coração, foram batizadas no Espírito, batizadas no fogo. Essas pessoas se movem com fogo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu sou chamado para libertar alguém endemoniado, eu sou chamado muitas vezes para isso. Muitas pessoas me ligam, profeta, você pode vir aqui, fulano manifestou endemoniado, ciclano, às vezes até de madrugada. Dá vontade de falar assim pro diabo, né? Ô diabo, manifesta depois das 7 horas, quando eu acordei, levei meus filhos na escola, né? Mas não, quer manifestar de madrugada. E tá tudo bem, o Senhor nos chamou para isso, não é? O Senhor nos chamou como soldados para lutar, seja de madrugada, seja à noite, seja de dia. Mas, brincadeiras à parte, eu quero que você entenda uma coisa. Muitos dos demônios que eu expulso, muitos, inclusive tem pessoas aqui da igreja que já me viram expulsando demônios. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Grande parte dessas pessoas endemoniadas ficavam gritando porque tinha fogo que saía de mim. Fogo! E eu faço questão de falar, seja queimado em nome de Jesus, pelo fogo do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque em nós existe fogo. Pessoas que são batizadas no fogo do Espírito de Deus manifestam fogo no reino espiritual. Você é como um motoqueiro fantasma, cheio de fogo do Espírito de Deus. Isso é espiritual, querido, isso não é carnal. Você não vai ver isso com os olhos físicos. Isso é espiritual. E é por isso que os demônios, vira e mexe, eles falam, tá queimando, tá queimando. Sim, vai queimar, porque o fogo do Espírito é muito mais intenso que o fogo do inferno. O fogo de Deus, querido, é um fogo, querido, que você não tem noção, é um fogo... Não tem como explicar. O nível de poder do fogo do Espírito de Deus não se compara ao fogo do inferno. E é por isso que mesmo esses demônios, vivendo em um ambiente extremamente quente, são queimados pelo Fia. Rebiaçou de Camandagai. Que esse fogo permaneça em nós, Jesus. Que esse fogo do teu altar permaneça em nós. O fogo do teu Espírito. Encha-nos com teu fogo, Senhor. Querido, você tem que entender uma coisa. Pessoas que têm fogo, são pessoas extremamente capacitadas no reino espiritual. São pessoas extremamente luminosas, brilhantes. Os demônios, geralmente, quando manifestam, quando eu vou expulsar, eles colocam a mão nos olhos, eles não conseguem olhar. Por que isso, profeta? Por que isso acontece? Fogo e luz. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus disse. Aleluia! Nós somos luz, porque nós somos filhos do Pai das luzes. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. E a luz dele, o fogo dele está dentro de nós. O problema, querido, não é que tem falta de fogo. O problema é que tem falta de lenha. E eu vou ter que concluir a live aqui, tudo bem? Eu não vou conseguir estender muito tempo hoje, infelizmente, com vocês. Vocês sabem que eu amo estar ensinando. Geralmente eu fico 2, 3 horas aqui com vocês. Mas hoje eu não vou conseguir. Eu tenho um casal para aconselhar daqui a pouquinho. Amém? Glória a Deus. Mas bênção. O importante é que nós estamos aqui aprendendo juntos cada live. Estamos crescendo, dando mais um passo com Deus. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Preste atenção. O problema é que não tem falta de fogo. Escute o que você vai ouvir aqui agora. Anote isso aí no seu caderninho.
Anota isso aí no teu caderninho, para você nunca mais esquecer. O problema não é a falta do fogo, porque o fogo de Deus é gente, é imensurável. Não tem como você medir, é um fogo eterno, porque o fogo flui de Deus. Mas tem um problema. O fogo precisa ter lenha. Profeta, como assim lenha? Eu lembro de uma vez que quem me falou isso aqui, querido, foi o próprio Espírito Santo, tá? Eu lembro como se fosse hoje. Deixa eu te contar isso rapidinho, isso aqui é importante. Eu fui no encontro de casais com a minha esposa e nós estávamos num jantar de casais. Faça isso, maridos, com a sua esposa. Isso apimenta e fortalece o casamento de vocês. E nós fomos, tem mais ou menos 3 meses. 3 meses. Gente, ó, tem de 4 a 6 meses isso, tá? Mais ou menos. De 4 a 6 meses, eu acho. E nós fomos nesse jantar de casais. E no meio da sala do jantar de casais, cada um na sua mesa com a sua parceira e o seu parceiro, eles colocaram uma espécie de um fogo. Um fogo. E eu comecei a olhar para aquele fogo, e o Espírito Santo começou a falar comigo muitas coisas. Eu falei até para minha esposa, Natália, Deus está me revelando muitas coisas aqui. O Espírito Santo está me falando muitas coisas aqui. E quando eu olhava para aquela chama, o Espírito Santo falou comigo assim: para que o meu fogo esteja no meu povo, é necessário ter lenha, é necessário ter combustível. E eu perguntei para o Espírito de Deus: Espírito Santo, o que é essa lenha? O que é esse fogo? O que é essa lenha? O que é esse combustível? E o Senhor falou: corações disponíveis, corações dispostos a clamar pela minha presença. O seu coração, querido, é um tipo de lenha que atrai a glória de Deus. Tem pessoas que o coração está tão longe de Deus, essa pessoa não pode manifestar o fogo de Deus. Tem pessoas que o coração está tão distante de Deus que ela não consegue mais nem orar, ela não consegue mais nem fazer um jejum, ela não consegue mais nem falar nada com Deus, ela simplesmente acorda e fala: Deus abençoe meu dia, e isso não é oração, querido. Isso não é oração, tome cuidado com a reza, tá? Rezar é pecado. Jesus disse: não usem de vãs repetições. A oração não é uma repetição. A oração é um diálogo com Deus. Se o seu coração está disponível para Deus, se o seu coração é o coração disposto, aberto, a ter mais da glória, Deus derramará fogo sobre a tua vida. Mas se o seu coração não tiver lenha, Ele não derramará fogo sobre você, querido. Eu espero que você esteja entendendo o que é o fogo do Espírito de Deus. Santidade, purificação, pureza. Pureza espiritual. E quem sabe Ele te batizar com fogo. Literalmente com fogo sobre você. E nunca mais você ser a mesma, nunca mais você ser o mesmo. Lembre-se, certa feita, Abraão estava subindo para sacrificar o filho dele no fogo. E Isaac falou assim: papai, nós já temos a lenha, temos o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão dá uma resposta com muita sabedoria: o Senhor proverá o sacrifício. Você entende que para ter sacrifício, para que Deus receba, tem que ter lenha e tem que ter fogo? Talvez você nunca olhou por esse lado espiritual, querido, mas aqui eu estou te ensinando algo espiritual. Não tem fogo do Espírito se não tiver corações repletos de lenha, corações disponíveis, corações que estão sedentos pela presença de Deus. E quando o teu coração está nesse nível, querido, aí Deus vem com a glória dele, com o fogo dele, te reveste e te enche com o fogo dele. Eu poderia dar inúmeros textos para vocês falando sobre fogo aqui. A Bíblia diz que o fogo de Deus andava e guiava o povo à noite no deserto. A Bíblia diz que ele veio com um fogo sobre a sarça com Moisés no Monte Sinai. Fogo, querido, é símbolo de santidade, purificação e conexão com Deus. Intimidade com o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Consuma, Senhor, toda a palha e todo o pecado em nós. Venha com teu fogo, Senhor. Nos purifique com teu fogo.
Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, vocês estão aqui. Estamos aqui nas duas plataformas com 330 pessoas online, mais ou menos. Essas 300, quase de 400 almas preciosas que estão aqui me ouvindo nessa live. Feche seus olhos agora, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, na autoridade do teu nome agora, Pai, eu oro por cada vida preciosa que está aqui nessa live. Pai, isso não é só uma live, isso não é só um ensino, isso não é só um curso. Isso aqui, Pai, é derramamento de poder. Isso aqui, Senhor, é edificação para o nosso espírito. Espírito de Deus que me guia, que me consola e que me leva a toda a verdade. Eu oro para que o Senhor venha sobre cada coração agora, cada vida agora, em nome de Jesus, e venha com o teu fogo sobre eles agora. Encha-os do teu fogo agora, Espírito de Deus. Toca agora com o teu fogo cada vida agora. Em nome de Jesus. Eu libero uma palavra profética no mundo do Espírito agora, fogo sobre eles agora. Derrama o fogo do teu Espírito agora, Senhor. Em nome de Jesus. Fogo sobre cada um deles, Pai. Fogo do teu Espírito sobre eles agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja revestido agora, querido, com o nível de poder de Deus. Seja revestido agora com o nível de santidade do Senhor agora. Receba isso sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba o fogo do Espírito de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, pelo derramar do teu fogo nessa live. Eu creio, Pai, que pessoas agora estão sentindo o toque do teu Espírito onde quer que elas estejam. Não há limite para o teu poder. Toca, Espírito de Deus, em cada uma. Toca agora em cada uma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arranca toda imundícia, toda iniquidade e purifica, ó Pai, cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga isso ao Senhor, querido. Eu tomo posse sobre a minha vida. Eu recebo o fogo do Espírito de Deus sobre a minha vida, para me santificar, para me purificar e para me edificar em Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas foram tocadas nessa live. Vai se preparando, querido, que essa live foi um momento marcado no mundo espiritual para a tua vida. Você recebeu aí do teu lado aí. Você recebeu o fogo do Espírito de Deus sobre você. Agora, mantenha aceso. Não apaguem o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não apaguem o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que você possa ter aprendido nessa live. Espero que você possa ter aprendido muito aqui comigo e com o Espírito de Deus e a sua palavra. Não perca as próximas lives. Amanhã, todos os dias eu estou com vocês das 9 horas da manhã, todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Esses dois períodos. Porém, no sábado só tem um período de manhã. Então você que está aqui na live amanhã, que quer entrar na live, mas não vai conseguir entrar, nós só teremos a live da manhã, tudo bem? No sábado, só a live da manhã. Tudo bem? E no domingo, a live que está sendo ministrada é pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Tudo bem? A igreja Êxodo Church. Quem quiser seguir lá no Instagram da igreja, escreve lá, Êxodo Church, é o nome da igreja, tá bom? Igreja Êxodo aí, né? Do inglês para o português. Então coloca Êxodo Church, no domingo, às 7 horas da noite, mesmo horário da minha live, eu estou pregando na igreja, e se você quiser aprender, inclusive esse culto, eu estou falando como a nossa boca ativa o mundo espiritual a nosso favor. Então não quero dar spoiler, é claro, da ministração, mas quem puder assistir, assista. Êxodo Church, no Instagram da igreja, às 19 horas, o mesmo horário da minha live, só que não será pela minha plataforma, será pela plataforma da igreja, tudo bem? Glória a Deus.
E de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 horas da noite com vocês aqui. Tudo bem, queridos? O pessoal tá falando aqui, né? A Leia Miranda falou. A Leia já acompanha minhas lives aqui já tem um tempo. Ela falou assim, terminou cedo. É, minha irmã, agora 8 horas eu tenho um aconselhamento com um casal que eu vou ter que fazer. Então 8 horas eu vou ter um compromisso e possivelmente das 8 às 9 tem um casal e das 9 às 10 tem outro casal. A gente também aconselha muitos casais aqui, eu e minha esposa na igreja. Então a gente tem um ministério muito ativo, tá bom, gente? Cuidando de almas. Por isso que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje. Tudo bem? Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido muito. Espero que você saia daqui com outro nível com Deus, um outro nível de intimidade e de poder com Deus. Lembre-se, querido, sem sacrifício não tem o quê? Agora você já sabe, né? Sem sacrifício não tem fogo. O fogo precisa de lenha. Sem sacrifício não tem fogo. Amém? Sacrifique no altar e Deus te recompensará. Anota o que eu estou te falando. Você vai para um nível totalmente diferente com Deus. Queime lenha. Agora você vai entender muitos louvores que você canta, né? Deixa queimar, deixa queimar. Quando você ouvir louvores que tem fogo, agora você entende para que é o fogo do Senhor. Para te purificar. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tenha uma noite e uma sexta-feira abençoada, cheia de poderosas experiências com Deus, sonhos proféticos, que Deus fale com você na madrugada, no seu sonho, que você seja tocado pela presença de Deus. E toma cuidado, igual meu pai, né? Se você acordar e tiver um anjo no pé da sua cama junto com você, não se assuste. É a presença de Deus, são os anjos de Deus. O meu pai conta esse testemunho pra gente. Ele estava orando e quando ele acordou tinha um anjo sentado na cabeceira ali da cama dele, nos pés da cama dele, na verdade. E ele conta isso pra nós, e aquele anjo estava assim sentado, só olhando para baixo. Ele teve essa experiência maravilhosa. Então, quem sabe você não vai ter experiências com anjos do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ou com o próprio Cristo, quem sabe? Mas lembre-se, tem que ter vontade, tem que ter busca. Se não tem busca, a Bíblia diz, quem me buscar, eu me deixarei ser achado. Me buscar-te-ei e eu me deixarei ser achado. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Uma noite abençoada para você. Amanhã, às 9 horas da manhã. Só vai ter a live da manhã, hein? Tô deixando avisado, hein? Tem gente que me chama no chat, profeta, não vai ter live? Eu sempre tô avisando vocês para vocês não terem erro, tudo bem? Amanhã, às 9 horas da manhã. Tá bom? Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Você que está aqui na live, siga para você não perder conteúdo como esse. Depois não vai reclamar. Ai, ninguém me ensinou sobre essas coisas. Você encontrou alguém que te ensina, então não perca. Siga aqui, tem um botãozinho na sua tela aí, seguir. Siga. E tem um outro botãozinho na tua tela escrito curtir. Curta e siga, para que você não perca nenhuma aula, nenhum ensino em nome de Jesus. Tudo bem? Se você não seguir aqui agora, possivelmente você não vai me ver mais, porque a plataforma vai entender que você não gostou do meu conteúdo. Ou seja, você não vai me ver mais. Não adianta você me procurar mais. A menos que você decore meu nome, Profeta Lucas Jerônimo. Que também não é muito fácil, né? Mas Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Siga aqui, curta aqui em nome de Jesus. E amanhã, se prepara que amanhã vai ser poderoso em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, amado irmão, amada irmã, caro seguidor que está aqui ouvindo, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Tá bom? Fica na paz, querido. Até amanhã de manhã às 9 horas, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Um abraço, fica na paz, em nome de Jesus.